Hi guys, welcome to another class. Seja bem-vindo a uma outra aula, uma nova aula. Tô muito feliz de estar aqui com você para nossa aula 24. Então, eu espero que você já tenha percorrido um caminho lindo até aqui, que você já esteja aí aprendendo bastante o idioma. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo lá no grupo do Telegram ou aqui nos comentários. Aqui nos comentários eu acompanho menos, porque, gente, confesso que não tô dando conta de olhar as redes sociais, de olhar lá o Instagram do Cristãos. Mas eu vou estar de férias em breve, então vou estar conseguindo dar uma mexida nisso aqui também. Mas lá no Telegram, tá no meu celular, tá na minha mão, então eu consigo ir esclarecendo as dúvidas diretamente, tá bom? Então vamos orar pra gente começar. Pai, nós te agradecemos, nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos tudo nas suas mãos, Pai, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. O Senhor é tudo pra nós, Pai, e nós entregamos todo esse curso nas suas mãos, Pai. Eu entrego, Senhor, cada aluno que tá assistindo essa aula, Pai. Abre o entendimento deles, Pai. Torna fácil, Pai. Derrama sobre eles o dom da língua inglesa, Pai. Coloca minha vida nas suas mãos, Pai. Que a minha mente, Pai, esteja aberta para receber o seu Espírito Santo o tempo todo, Senhor, para estar guiando essa aula da melhor forma, Pai. Para trazer para eles, Senhor, o inglês da melhor forma possível. Nos torna, Senhor, bons ouvintes da sua palavra, Pai, e praticantes da sua palavra, Senhor, para que quando nós tivermos que pregar em inglês, que nós possamos, Senhor, falar daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que nós vivemos e derramar sobre outras pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa aula, o Senhor já esteja através do seu Espírito Santo guiando todos os detalhes, Pai, que esteja guardando no coração de cada aluno aquilo que foi importante para o ministério deles, Pai, e que aquilo que faltar em mim, que o seu Espírito Santo preencha no lar de cada um. E é isso que eu peço, Senhor, e já agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte desse curso, Pai, de estar fazendo parte, Senhor, da tua obra. Em nome de Jesus, amém. Então, bora, gente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do past continuous, ok? But first, mas primeiro, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na aula passada? Quando eu digo aula passada, gente, foi na aula passada de matéria, assim, fixa, tá? Porque na aula passada mesmo, nós estudamos com louvor e foi muito legal aquela aula. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu curti demais, assim, eu fiquei muito animada com aquela aula. Mas lembrando, na aula de conteúdo, tá? Nós começamos ouvindo o texto de Atos 26, tá? Do 15 ao 17. Entendemos o texto. E aí a gente falou do present continuous. Então, hoje a gente vai falar do past continuous. Então, quando você traduz aí, ó, passado contínuo. Mas na aula passada, né? Ou melhor, na aula retrasada, nós falamos do present continuous, ok? Que o present continuous nada mais do que um tempo verbal que a gente usa quando a gente quer falar de uma coisa que está em progresso no momento da fala, tá? Então, ele está associado ao nosso gerúndio no português, sabe? Do ando, endo e indo, tá? A gente viu também algumas das situações em que a gente usa ele. A primeira delas, como eu já disse, algo que está acontecendo no momento da fala. Então, exemplo, ó. I am reading the Bible with my brother. Então, eu estou lendo a Bíblia com meu irmão. Isso aqui no momento da fala, por exemplo, chegou alguém e eu estou lendo a Bíblia com meu irmão. Aí eu posso dizer, oh, I am reading the Bible with my brother, ok? Outra situação é quando a atividade está em andamento, mesmo que não seja no exato momento da fala. Então, por exemplo, se a pessoa está estudando para o vestibular, se a pessoa está estudando para a missão, ela está fazendo aquilo, mesmo que nesse exato momento que a gente está conversando, ela não esteja, mas é um processo que ela está passando. Então, ó, I am studying for my mission trip. Então, eu estou estudando para a minha viagem missionária, ok? Então, aqui, ó, o ing aqui, ó. Algo que vai acontecer em breve, então um curto período de tempo. Então, ó, I'm meeting friends after church. Então, eu estarei encontrando amigos depois da igreja. Uma situação que está em alteração, então tá mudando, né, naquele exato momento, ó. The sky is getting cloudy. Então, o céu está ficando nublado. E uma ação repetida também que causa irritação. E nesse tipo de frase, geralmente, a gente usa o advérbio always, tá bom? Que significa sempre. Então, ó, she's always coming to class late. Então, ela sempre está chegando atrasada na aula. Aí a gente vê a estrutura de formação. Just a second, guys. Preciso beber um pouquinho de água.
Aí nós vimos a estrutura de formação das frases no present continuous. A gente viu que nas frases afirmativas, sujeito, verbo to be e o verbo principal vai vir terminado em ing e depois o resto da frase, né? Então aqui o exemplo, ó. O I, sujeito, am, verbo to be. Study é o verbo, aí eu coloquei o studying, ok? Então o ing aqui for my mission trip. Negativa, o que vai vir diferente? Depois do verbo to be vem o not. Lembrando que o verbo to be, ele tem contração com not. Então, o is mais o not vira isn't. E o are mais o not, aren't, ok? Então, olha o exemplo da frase. A mesma frase, só que agora na negativa, ó. I'm not studying for my mission trip. Então, não estou estudando para minha viagem missionária. E na interrogativa, o verbo to be, que é a nossa estrela sempre, o que vem na frente. Então, ó. Am I studying for my mission trip? Eu estou estudando para minha viagem missionária? Então, olha que diferente. O am veio aqui para frente. Aí, a gente viu como que a gente acrescenta o ing nas frases. Então, primeiro, os verbos terminados com o e, a gente tira esse e e coloca o ing. Os verbos que terminam em ie, a gente tira esse ie e coloca o y, e aí coloca o ing. E os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, que é o nosso famoso CVC, a gente dobra a última consoante e acrescenta o ing. Lembrando, gente, que essas regrinhas aqui para acrescentar o ing, vocês vão usar também para a aula de hoje, que é o past continuous, ok? A gente viu também alguns advérbios de tempo que são utilizados, né, quando a gente fala do present continuous, que é o now, agora, at present, que é atualmente ou no presente, at the moment, que é no momento, ok? A gente viu exemplos. Now, vamos começar a aula de hoje, ok? Hoje a gente vai ouvir Gênesis 1 e 2. Então vamos ouvir agora. In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ok. Vamos entender agora. In the beginning, então no princípio ou no começo, tá? God created the heavens and the earth. Olha aqui, ó, earth, ó, a linguinha aqui. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ok? Ele criou aqui no passado, created. Tá? Agora a Terra estava sem forma. Então, ó, formless, ok? Ó o was aqui, ó, que é o passado do verbo to be, tá? E vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo. E o Espírito de Deus, então, ó, and the Spirit of God was hovering. Então, olha aqui, ó, estava pairando sobre as águas. Então, aqui, ó, estava pairando. Então, a gente tem o past continuous. Então, o past continuous também pode ser chamado de past progressive, ok? Que é o passado contínuo ou passado progressivo. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas, só que agora que aconteceram no passado. Então, vamos ver agora algumas situações em que a gente pode usar esse past continuous, tá? Primeiro, para expressar duas ou mais ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado. Nesse caso, é comum a gente usar essa palavrinha assim, ó, while. Could you repeat, please? While, que é enquanto. Então, ó, I was reading my Bible while he was singing. Então, eu estava lendo minha Bíblia enquanto ele estava cantando. Aqui, ó, o cantando... lendo, ok? Só que agora no passado, eu estava, ok? Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando uma outra pontual aconteceu. Nesse caso, gente, a gente usa no simple past, tá? Aqui, ó, essa ação. Então, ó, I was praying, então eu estava orando, when she called. Tá vendo que aqui o she called, eu usei o call no passado e não usei o ing. Por quê? Porque eu uso essa expressão mais pontual no passado. Então, ó, I was praying, eu estava orando, quando, when, she called. Essa palavrinha aqui, gente, também é muito importante, tá? Que é o when. É muito importante, que é o quando. Para expressar uma ação contínua habitual, né? Que ocorria no passado.
Então, geralmente nesse caso, a gente vai usar os advérbios de frequência, tá? Então, aqui a gente tem algum, ó. Constantly, could you repeat please? Constantly, que é constantemente. Often, frequentemente. Often vocês já aprenderam, tá? Rarely, vai lá, gente. Rarely, ok? Raramente. Aí tem occasionally, weekly, monthly e yearly, ok? Então, ó. She was often asking for help. Então, ela estava sempre pedindo por ajuda, tá? Ou pedindo ajuda. Para estabelecer também uma relação temporal entre uma ação contínua do passado e uma que está acontecendo no presente. Então, nessa situação, a gente usa algumas expressões de tempo. Então, vamos lá. A primeira é by this time. Repita em casa, gente. By this time, que é por essa hora, então por essa época, ok? Yesterday, ontem. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. E last month, mês passado. Sempre que você usar o last aqui com ano, semana, mês, é sempre nesse sentido de passado, tá? Então, ó. By this time, last month, we were celebrating. Então, por essa hora, né, no mês passado, nós estávamos comemorando. É aquilo que a gente fala, assim, em português, nossa, nesse dia no ano passado, ou nessa hora no ano passado, eu tava tal forma, ok? Aí vamos lá, né? Como que a gente forma o past continuous, né? A gente usa o verbo to be, só que agora ele vai estar conjugado no passado. Então, no present continuous era o am, o is e o are. Do you remember? Você se lembra? Agora, esse simple past, né, do verbo to be, ele é o was e o were, que a gente já vai ver quando a gente vai usar. Aí vem o verbo principal com o gerúndio, né, que é o ing, e aí vem, né, a continuidade. Então, vamos ver quando que você vai usar o was e quando você vai usar o were. Could you repeat, please? Was, were, ok? Was você vai usar para I, então quando você fala I, é I was, para he, para she e para it. Então, para as pessoas especiais, né, he, she, it, e para o I você vai usar o was, que é o verbo to be no passado. Quando for para o you, o we e o they, você vai usar o were, ok? Vamos lá. Aí, como que é a formação dessas frases, né? Na frase afirmativa, o que vem primeiro? Sujeito, vem o verbo to be, só que agora no passado, diferente do past continuous que a gente estudou na outra aula. Vem o verbo principal com ing, então isso é igual, e o complemento. Então, olha só. She was going to church. Could you repeat, please? She was going to church. Ela estava indo para a igreja. Então, aqui, ó, olha o verbo to be no passado, was. Olha o verbo go aqui com ing, going. Show? Agora, you were speaking English. Então, você estava falando inglês. Então, olha aqui, ó, agora que eu usei o you, já não é mais o was, é o were, ok? E o verbo aqui com ing da mesma forma. Na negativa, como sempre, quem vem junto com not é o verbo to be. Então, o verbo to be vem aqui junto com o not. Então, ó, she was not going to church. Ela não estava indo para a igreja. Lembrando que o verbo to be com o not, ele tem uma contração. Então, olha só, was not, ele pode ser wasn't. Se você falar was not ou você fala wasn't, as duas formas estão corretas, tá bom? Então, estão corretas, né? She wasn't going to church. Então, ela não estava indo para a igreja, tá? You weren't speaking English. Então, você não estava falando inglês. Então, ó, you weren't, aqui ó, weren't speaking English. Aqui o que eu já disse pra vocês, né, que aí vai estar no material de vocês de forma mais, de uma fórmula separada, né, pra que você veja aí como que funciona. Então, ó, wasn't e weren't, ok? E na interrogativa, a estrela sempre é o verbo to be, é ele que vem pra frente, ó. Então, ó, was she going to church? Ela estava indo para a igreja? Were you speaking English? Você estava falando inglês? Gente, é isso. Então, assim, como vocês já aprenderam o past continuous e o present continuous, em breve vocês vão aprender outros também. Mas, se você ver bem, segue muito parecido com o present continuous. Então, se você aprendeu direitinho um, o outro você vai tirar de letra. Porque o que muda é que o verbo to be agora está no passado, tá?
A forma de acrescentar o ing são as mesmas regrinhas que a gente viu na aula do Present Continuous, tá bom, gente? Então, o verbo terminado em E vai ser de um jeito, se, vici, tudo isso, tá? Se você tiver qualquer dúvida, coloca no nosso grupo do Telegram, que eu vou estar esclarecendo pra você. Faça repetições passadas, gente. Sério, façam. Vai ajudar muito vocês. E os nossos dias de aula são as segundas e as quartas, às 12h30 no YouTube, tá? Deixa eu voltar lá pra nossa tela. Voltei. Então, thank you for today. Obrigada por hoje. Pega frases aí do seu dia a dia que você quer falar no passado. Eu estava fazendo tal coisa, estava falando, eu estava cantando, E começa a montar essas frases em inglês. Isso vai te ajudar muito com vocabulário, porque você vai ter que pesquisar a palavra que você queria dizer em português e em inglês. Vai te ajudar a entender melhor esse tempo verbal. E lembrando que eu tô aqui como uma ferramenta de ajuda a você. Então, o que você precisar, que tiver de dúvida, é só falar comigo, ok? So, thank you for today. Obrigada por hoje. God bless you. Deus abençoe você. Até a próxima aula.